tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Contigo e com a tua família. Estou de volta, desta vez com um tema bem diferente. Foi a pedido de um casal que estão namorando e ambos são divorciados, tá? O Senhor tem me usado nessa área do aconselhamento e quando me pedem, eu peço para a pessoa orar e eu vou também orar. É muito difícil a gente falar sobre um tema que a gente não está vivenciando, né? Quem está passando é como diz, tem um velho ditado aí que diz, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas é isso, gente. Deus, ele é Deus de providência. Quando existe uma necessidade e que Deus está nessa direção, aí Deus me leva o Espírito Santo, porque a gente, quando lê a Bíblia, tem lido algumas vezes, o Espírito Santo ele vai lembrando, né? Então, relacionados a esse tema, tá certo? Você que é novo aqui, bem-vindo, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Na playlist do canal, tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, tá certo? Fica aqui, não saia não. Faz a tua inscrição, dá o teu like e compartilha, tá? Você assistindo esse vídeo, eu falo devagar, você acelere, bota 1.5 para acelerar, mas não deixe de assistir. Lembrando de alguém, compartilha, tá certo? Deixa o teu comentário, tá? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar a aproveitar bem o tempo, né? É sempre um desafio quando me deparo diante de determinado pedido de aconselhamento, uma vez que você não vivenciou aquela situação. Mas a minha confiança está depositada no Senhor. Eu procuro ouvir, achar uma resposta com base na palavra de Deus. Não para agradar a mim ou a pessoa a quem darei a resposta, mas ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu sempre me lembro de uma passagem que se encontra em Jeremias, quando os israelitas falaram para o profeta: seja a palavra boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, nós obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. É muito importante, viu? Olha, veja bem, eu sou cristã. De repente tem algum casal divorciado que não é cristão, mas você precisa também de um aconselhamento. Então, escute aqui, tá certo? Mediante a fé que eu professo, né? Que é a palavra de Deus. O divórcio, fruto de uma emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 77, regulamentada pela Lei 6.515/1977. Antes, só existia o desquite, o que encerrava a sociedade conjugal com a separação de corpos e de bens, mas não extinguia o vínculo matrimonial. Pessoas desquitadas não podiam casar novamente. Quando voltavam a se unir a alguém, a união não tinha respaldo legal e os filhos eram considerados ilegítimos, como se tivessem sido gerados em relacionamentos extraconjugais. Segundo o termo jurídico, viviam em concubinato, sofriam preconceitos, principalmente as mulheres. O namoro, ele acontece, claro, havendo uma atração de um pelo outro, né? Por alguma coisa ou por algum motivo, quando menos se espera, estão namorando. Com certeza, durante o namoro, ambos precisam conhecer a história um do outro, para saber o motivo pelo qual os dois decidiram pelo divórcio. É bom que sejam sinceros, porque com certeza, quando o casamento não dá certo, a culpa é sempre dos dois. Não se pode botar a culpa em um. Os dois têm culpa, né? Sendo um mais e o outro menos. Como também precisam ouvir a opinião dos familiares de ambos, né? Eu agora vou falar um pouco sobre o casamento. Pelo que conheço na palavra de Deus, o casamento válido é o casamento que Deus ajuntou.
Infelizmente, existem milhares de casamentos que são realizados no propósito do homem e não no propósito do Senhor. Quando é realizado por interesse financeiro, pela beleza física ou por um propósito, a pessoa diz: eu mostro que case com ele ou com ela, né? Este casamento não é no Senhor. Lá em Gênesis diz que não é bom que o homem esteja só. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne, né? Então, claro que casamento, ele é importante, ele é necessário, não é obrigado ninguém casar, mas aquele que sente necessidade de casar, deve casar sim. Acerca do divórcio, lá em Malaquias diz o Senhor: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher que ele tomou para ser sua esposa, né? Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus. Lá em Mateus, já Jesus Cristo falando, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, o homem casado, né? Olhar para uma mulher que não é a sua, para desejar, em seu coração já cometeu adultério com aquela mulher, né? Todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, digamos que a mulher traiu o marido, né? A faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Então, ele vai repudiar a mulher se a mulher cometeu adultério contra ele, né? E a Bíblia permite, a não ser por causa de adultério, né? E quem casar com a repudiada comete adultério. Já pensou, gente? É muito sério, né? É muito sério. A pessoa casar com aquela que foi repudiada pelo marido. Digamos, ela adulterou, aí o marido deixou. Então, quem casar com ela porque ela foi repudiada pelo marido, né? Porque ela adulterou contra o marido, então quem casar com ela também comete adultério. Olha só, mas é a palavra de Deus, né? Em Mateus capítulo 19, Jesus fala: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Moisés, ele instituiu o divórcio, mas Jesus está dizendo aqui, não foi assim desde o princípio. Foi pela dureza do coração do homem, ou seja, o homem, ele repudiava a mulher por qualquer motivo. Incompatibilidade de gênio, enjoou a mulher, enjoou o marido, achou o marido ficou velho, a mulher acha feio o marido. Da mesma forma o homem, né? Os dois envelhecem juntos, né? Às vezes acha até feio o modo de andar, de se vestir. Gente, é muita, eu chamo assim, coisas insignificantes, né? A pessoa repudiar um ou outro por causa desses motivos. É tão legal a pessoa conversar, chamar o outro para conversar, né? Ele ou ela não gosta de tomar banho, gente. Eu conheci um casal onde o homem não gostava de tomar banho. E eu sei porque a sogra dele comentou comigo, né? Hoje esse casal já está separado, né? Então, repúdio, separação, para cada caso se usa posturas diferentes. Para casais cristãos e não cristãos. Então, casos específicos, aconselhamentos específicos. No relacionamento marido e mulher, temos direitos e obrigações. No casamento, ambos padecerão tribulação na carne. Tanto o homem como a mulher cuidam como de agradar um ao outro. É bíblico. A Bíblia diz que o homem tem que agradar a sua mulher
e que a mulher deve agradar o seu marido. E se casou, não pecou, né? Não é pecado casar, mas saibam que haverá o quê? Tribulação na carne, porque, gente, vai haver no início, geralmente existe essa incompatibilidade no início, porque eles vão morar os dois juntos, aí vamos ver, um teve uma criação de um jeito, o outro do outro. Aí, por isso que existe, eu vou falar aqui mais na frente, a necessidade de conversar, de conhecer, que não existe a precipitação no casamento. Conheceu hoje, amanhã já está junto, já vai se casar. Não, não é desse jeito. Então, esse conheceu hoje, amanhã se casa, por meses, porque hoje está sendo assim, né? O casamento estão levando de todo jeito, né? O homem, ele é mais a razão, a mulher é mais o sentimento. Uma decisão importante em um lar deve ser liderada pelos dois. O pecado entrou no mundo porque razão e sentimento não obedeceram à palavra de Deus. O homem deve amar a mulher, honrando, respeitando, suprindo as necessidades do lar e da mulher também, né? A mulher deve auxiliar, ajudar, dar apoio ao marido. A mulher sábia teme ao Senhor e age desse jeito. Voltando a falar sobre o namoro entre casais divorciados ou o casal onde um ou outro é divorciado e o outro não. Com pouco tempo de namoro, ele ou ela diz que está indeciso. Se casa ou não casa, é porque ainda está muito cedo para um novo casamento. E certamente ele ou ela poderá ter esperança de uma possível reconciliação com a outra ou com o outro, ou algum temor, se sendo cristão, ele pensa se está certo em casar novamente, né? Aqui no Brasil, o divórcio já é permitido, como eu falei no princípio. Lembrei agora de um casal. A resposta: a esposa foi quem rejeitou o marido. Passaram-se, gente, 15 anos e ele permaneceu solteiro. E ele ainda decidiu ficar noivo de uma moça, mas depois desistiu de casar. Quando se tem certeza que foi o Senhor quem separou aquela pessoa para ser o seu, a sua futura ou futuro cônjuge, você deve seguir em frente, enfrentando todos os obstáculos, né? E aquela pessoa permanece solteiro ainda hoje. Durante o namoro, com a convivência e a comunicação, a pessoa vai conhecendo um ao outro aos poucos. Se você observa que o seu namorado, que a sua namorada, muda de comportamento constantemente, uma hora está bem-humorado, atencioso, carinhoso, outra hora fica distante, ausente e mal-humorado. Se ele ou ela não quiser conversar sobre o que pode estar acontecendo, esta pessoa, ela pode estar com algum problema de saúde, tipo transtorno bipolar ou PMD, que é psicose maníaco-depressivo. Sendo um dos dois que tem esse problema, precisa urgentemente de um tratamento. Outra coisa que acontece muito hoje em dia, dar atenção maior às redes sociais quando estão namorando, ou até mesmo quando saem para jantar fora, tem este mesmo comportamento. Sabemos que existem pessoas desligadas e que às vezes precisam que alguém lhe desperte para que ele ou ela veja e reconheça que está errado e esteja disposto a mudar de atitude. Se ele ou ela não mudar e até falar mal por você ter dito algo para o bem de vocês, é bom você vigiar e orar mais. Digamos que essa pessoa, depois que se divorciou, voltou para a casa da mãe. E esta mãe, sendo já viúva, agora ela não quer mais largar o pé do filho, incomodada, com ciúmes, ao saber que ele tem pretensões de ter outro relacionamento. Até certo ponto, gente, eu entendo esta mãe, porque ela teme ver o filho passar por tudo que ele já passou. Mas o filho é adulto, responsável pelas suas atitudes. O cordão umbilical já foi cortado desde o primeiro relacionamento
que ele teve. Claro, a assistência, o carinho, o respeito pela mãe, ele ou ela tem mais do que obrigação, é um dever cuidar da sua mãe, respeitar a sua mãe. Eu conheço um casal que teve sérios problemas com a intervenção da mãe no relacionamento deles. Achava que o filho devia sempre colocá-la em primeiro lugar nas decisões dele. O homem casado deve colocar em primeiro lugar Deus, em segundo lugar, esposa, filhos, ministério, se for o caso, e amigos, em último caso. Chegaram a se separar, esse casal. Ainda bem que foi por pouco tempo, apenas por 1 ano. Eles se reconciliaram porque se amavam muito. Que bênção, né? Pouco ou mais tempo de namoro é relativo. Depende de como está sendo este namoro. Abraços, passeios, fazer compra, fazem planos, projetos para o futuro. Os prováveis entraves que estão tendo durante o namoro estão tentando resolver, não se apresse. A palavra do Senhor diz que há tempo para todo o propósito de Deus. Evitem ficar em lugares isolados para não caírem em tentação, para não se apressar. Se amem, se respeitem, coloquem-se no lugar um do outro, conversem sobre projetos futuros, cursos, finanças, viagens, filhos menores, se for o caso, né? Observe se ele ou ela gosta do seu filho, da sua filha, como é o tratamento dele para com o filho, né? Com o seu filho, com a sua filha, sim. Porque em divórcio, a maior vítima são os filhos. Ninguém imagina os traumas que passa uma criança, um jovem, né? De pais separados. Depois de casados, você aí sim irão executar, pôr em prática o que planejaram no namoro e no noivado. Problemas pendentes precisam ser resolvidos antes do casamento, para evitar problemas no futuro. Os exemplos que vou falar, conheço-os bem de perto. Casal que namorou 6 meses e depois de 8 anos de casados se divorciaram, tendo filhos menores. Casal que namorou 7 anos e com 3 anos de casados se divorciaram, tendo filho menor. Casal com 5 anos de namoro, permanecem casados há 48 anos. Planos, projetos antes do casamento. Casal com 2 anos de namoro, permanecem casados há 49 anos. Certeza que foi Deus que os uniu. Foi o meu caso, gente. Aleluia. Eu fiz prova com o Senhor quando ainda estava namorando com meu esposo. Não vou entrar no detalhe, porque já está na série de casamento. Eu fiz 3 vídeos, tá certo? Aqui o assunto é diferente, está sendo o divórcio. Vejam que por pouco e muito tempo de namoro, os 2 primeiros casais se divorciaram. E os 2 sequentes, né, que permaneceram casados, um com pouco tempo de namoro e o outro com muito tempo de namoro. A diferença, com certeza, nos 2 últimos casais é que eles aproveitaram o período do namoro para se conhecerem melhor, como também para conhecer a família um do outro. Concluindo, no caso do estudo aqui relacionado o casal de namorados em que ambos são divorciados, ou um ou outro, se vocês têm certeza que este namoro é no Senhor, sigam em frente. Enfrentem os obstáculos, as barreiras, mas lembrando que vocês precisam muito conversar. Tem coisas para ajustarem antes do casamento, principalmente havendo filhos menores, a fim de evitarem problemas futuros que serão somados aos outros que virão quando vocês se casarem. O apóstolo Paulo disse: padecerão tribulação na carne,
e eu quisera poupar-vos. O meu relacionamento com Deus não se baseia com o bem que faço ou com o erro que eu pratico. O importante na minha vida é ter consciência de que dia após dia Deus está me transformando. Nós somos transformados e santificados pela palavra de Deus. Jesus Cristo pediu ao Pai que nos santificasse. Aleluia. E ele disse: a tua palavra, aleluia, é a verdade. É uma maravilha, né, gente? Façam prova com o Senhor. Eu fiz prova com o Senhor. É muito importante, gente. Façam prova com o Senhor crendo. De uma maneira ou de outra, seja por alguém que chega até você, seja por esse estudo que vai chegar até você, seja por um hino, seja você orando, seja Deus te mostrando em sonho. Eu tenho certeza absoluta, aleluia, pela fé que eu tenho na palavra de Deus, Deus vai te dar resposta. Eu tenho exemplos disso na minha vida e na vida de um casal muito próximo que eu conheço. Aleluia. E eles são muito felizes hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus não é Deus de confusão. Nós já falamos acima. E eu creio que a resposta virá. Aleluia, aleluia. Em Gálatas diz que precisamos, como diz a palavra, levai as cargas uns dos outros, né? E aquele que está em pé, a palavra do Senhor diz, olhe, não caia. Aleluia. Eu vivo bem no meu casamento e eu vou falar mal do casamento do outro porque não deu certo. Eu vou estar julgando porque o outro se divorciou e está casando novamente. Não. Eu tenho que vigiar, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que procurar entender a vida de A e de B, não é? Isso aí já é fofoca, gente. Tem até um vídeo no meu canal de fofoca. Então é isso, eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor tem me dado. Aleluia, 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 para honras e a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Eu quero te pedir pela vida de casais que estão divorciados, com pouco tempo ou que muito tempo, e que estão sentindo necessidade de ter um novo relacionamento, Pai. Aleluia, aleluia. Que eles possam, Senhor, eles possam fazer prova contigo, eles possam pôr em prática, Senhor, aquilo que nós falamos aqui e aquilo que já está registrado aí no canal. Aleluia. São palavras que o Senhor me trouxe à mente. Aleluia. Mediante a ação do teu Espírito Santo. Eu sei, Pai, já tenho provas disso. Quando me é feito pedidos de oração para fazer algum trabalho, Senhor, a resposta vem de imediata, não porque sou eu, mas porque o Senhor tem propósito na vida daquela pessoa que me fez o pedido de oração, que veio a mim, mesmo não sendo cristão, mas vem a mim me pedindo um conselho, Pai. Eu te agradeço, eu te peço, Senhor. E por aqueles que não são divorciados, eu te peço também pela vida deles. Não se apressem, como eu falei, não é, Pai? Não é bom eles se apressarem. Eles têm que esperar, se conhecer um pouco mais. É verdade que quando a gente casa, né, Pai, a gente tem aquele período de adaptação, mas que eles coloquem o Senhor no meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Você que me pediu oração, tu sabes, principalmente os pais, gente. Os pais sofrem muito quando veem o relacionamento dos seus filhos com problema, com dificuldade, prestes a se divorciar. É uma luta. Quem sofre não é só aquele casal, são os pais e principalmente os filhos daqueles casais. Não vou ficar repetindo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.